Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre fé, como não duvidar e como ter o desejo do nosso coração realizado por Deus. E nós vamos começar na palavra, Salmos 37:4, que diz: Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. E às vezes a gente confunde, o significado dessa palavra, deleita-te no Senhor. O que significa deleitar no Senhor? Às vezes a gente acha que deleitar é descansar, é deitar no Senhor, né? Mas não é. Deleitar pode ser o descanso, uma das formas de deleite, mas não é só isso. Deleitar significa no dicionário agradar, satisfazer. Então, quando você satisfaz o Senhor, você agrada o Senhor, você está deleitando no Senhor. E como que a gente agrada o Senhor? Colocando em prática tudo aquilo que Ele nos ensina através da palavra. Então, são as nossas mudanças de pensamento, renovação da mente, atitudes, hábitos, é uma transformação no todo. Só que quando a gente começa a dar os primeiros passos e a gente começa a agradar a Deus dia após dia, atitude após atitude, hora após hora, né? Quando você, em uma situação, resolve agradar a Deus com sua atitude, você está deleitando no Senhor. E uma coisa curiosa assim nesse versículo e em toda a Bíblia, para mim, é que a ação do Senhor na nossa vida, a resposta do Senhor na nossa vida, sempre vem através de uma atitude nossa primeiro. E a Bíblia nos mostra isso o tempo todo. Aqui, por exemplo, está: deleita-te no Senhor. Quem tem que deleitar no Senhor? Eu. E Ele realizará os desejos do meu coração. Então, é uma ação que eu faço que vai provocar uma reação de Deus na minha vida. E eu vejo isso, eu vou abrir um parênteses, porque eu vejo isso durante toda a Bíblia. Eu vou pegar um versículo aqui, por exemplo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quem não andem ansiosos? Eu e você. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, quem tem que apresentar os pedidos a Deus? Eu e você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, para que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde o meu coração e a minha mente em Jesus, eu preciso primeiro lançar a minha ansiedade fora, não andar ansioso, com coisa alguma, ansiosa, e apresentar os meus pedidos a Deus através das súplicas e ações de graça, suplicando, agradecendo e pedindo. E então a paz que excede o entendimento humano vai guardar a minha mente e os meus pensamentos. Então é uma atitude nossa para uma reação, para uma resposta de Deus. Então, quando a gente volta aqui, fecha parênteses, volta aqui, deleita-te no Senhor. Nós precisamos deleitar no Senhor para que Ele realize os desejos do nosso coração. Mas tá, como que eu faço isso? Eu preciso agradar a Deus, já entendi. Como que eu vou agradar a Deus? A Bíblia diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, eu preciso de fé. E como que eu vou ter fé? De ver que uma palavra ela vem linkada em outra. Como que eu vou ter fé? Para eu ter fé, a palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir da mensagem. E essa mensagem que é a palavra de Deus. Então, é através de ouvir a palavra de Deus que eu vou aperfeiçoar a minha fé. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu aperfeiçoo a minha fé. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu aprendo as atitudes que eu preciso ter, o comportamento que eu preciso ter. Eu entendo sobre renovação da minha mente. E eu começo a me analisar. E eu começo a mudar os meus hábitos, eu começo a mudar as minhas práticas, eu começo a mudar até os lugares que eu tenho vontade de frequentar. Porque a palavra é luz, é lâmpada para os meus pés, então ela ilumina o meu caminho. À medida que eu escuto a palavra, o meu caminho vai sendo iluminado e eu vou enxergando novas possibilidades. E os caminhos que eu andava, eles já não me servem mais. Porque eu começo a ver que existem infinitas possibilidades na palavra de caminhos abençoados e iluminados para que eu possa andar sobre esses caminhos. Então, quando eu ouço a palavra, a minha fé é aperfeiçoada. E enquanto a minha fé é aperfeiçoada, eu começo a agradar a Deus e a deleitar no Senhor. Por quê? Porque eu começo a agradar por estar aperfeiçoando a minha fé, e a minha fé aperfeiçoada me faz tomar atitudes que agradam a Deus.
Então a gente vê que uma atitude está ligada na outra. Marley, eu preciso de aperfeiçoar a minha fé. Então você precisa ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você muda os seus comportamentos. Com isso, você deleita no Senhor. E o que acontece com os desejos do nosso coração à luz da palavra? Eles começam a ser moldados de acordo com os desejos de Deus para a nossa vida. Quais são os desejos do Senhor para mim? Então a minha mente começa a ficar alinhada com a mente de Deus. Porque o meu espírito começa junto com o Espírito Santo, a educar a minha carne, a dirigir a minha carne, a dirigir os meus pensamentos, a me instruir, a me dar sabedoria, a me dar discernimento, a me dar inteligência. Começa a ter uma transformação interna de dentro para fora. Então, os desejos do meu coração, eles começam a ficar alinhados de acordo com o que Deus tem para minha vida. Porque de acordo com a renovação da nossa mente, o plano que é bom, perfeito e agradável, ele vai se cumprir. Mas precisa dessa renovação. Então, à medida que a minha mente ela é renovada, os desejos do meu coração também vão sendo renovados, eles vão sendo alinhados. E aquilo que às vezes era um sonho para mim, limitado na mente que eu tinha, com a renovação da minha mente passa a ser um novo sonho. E esse sonho, ele está sendo lapidado por Deus. E aí a gente volta para o primeiro versículo que eu citei. Eu estou deleitando no Senhor. Eu estou agradando a Deus. Eu estou mudando as minhas atitudes. Eu estou cuidando das coisas de Deus. Eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E os desejos do seu coração vão ser realizados. E os seus desejos do seu coração, que começaram a ser alinhados de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, eles começam a ser realizados. É bíblico. Então, é uma transformação que nos leva a viver os desejos do nosso coração. Os nossos sonhos, eles começam a ser desenhados por Deus. E quando a gente vê que a gente sonhava pequeno, a gente começa a sonhar coisas grandes. E um outro ponto que eu quero falar é a respeito da dúvida. Quando nós duvidamos, isso atrapalha a nossa caminhada. Tem uma frase que a gente sempre escuta, né? Alimente o medo de fé e ele sairá correndo, né? E a mesma coisa é a dúvida. Alimente a dúvida de fé e ela sairá correndo. Porque a dúvida, ela se alimenta de dúvida. Então, quanto mais dúvida você se alimenta, mais a dúvida cresce. E com a dúvida vem o medo e a falta de fé. E aqui a gente vai ver em Tiago: peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem aquele outro versículo, né, que fala... Primeiro Jesus começa com esse versículo e fala assim: tenha fé em Deus. Ou seja, uma atitude nossa. E se você disser a esse monte, erga-te e lança-te para o outro lado, não duvidando em seu coração, assim será feito. Assim como você crer, acontecerá. Então, a dúvida é uma das coisas que atrapalha, é a principal ponto, né? Um dos principais, porque a ansiedade, enfim, vários pontos atrapalham a gente viver as promessas do Senhor para a nossa vida. Mas a dúvida é um ponto que nos atrapalha a viver as promessas do Senhor. Por quê? Aqui tá falando, sempre tá falando na Bíblia, não duvidando no seu coração. Só que essa dúvida, gente, não é a respeito somente se você duvida se Deus vai fazer ou não, porque Ele vai fazer, se você crê nele. Se você tá aperfeiçoando a sua fé ouvindo a palavra, então você tem fé, porque a fé vem pelo ouvir. Se você tá ouvindo a palavra, se você tá deleitando no Senhor, você crê que Ele é Deus, você crê que Ele tudo pode. Você já crê que Ele fala e que Ele faz e que Ele é fiel para cumprir. Você já crê nisso. A dúvida que nós estamos trazendo aqui é a respeito da dúvida que você tem no que você quer para a sua vida. Porque aqui em Tiago está muito claro. Pois não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nós não podemos ficar como as ondas do mar, que hora está de um lado e hora ela leva para o outro. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, depois de amanhã você quer outra. Então hoje você ora por X, amanhã você ora por Z e depois você ora por A. Não tem como, você precisa decidir. Ter uma mente decidida, não pode ter uma mente dividida, tem que ter uma mente decidida no que você quer. E então o Senhor vai agir
na sua decisão. Deus vai trazer respostas e o agir dele sobre a sua decisão. Só que quando a gente faz tudo o que a gente citou nesse vídeo, a gente deleita no Senhor e a gente aperfeiçoa a nossa fé escutando a palavra, a gente começa a descobrir em Deus o que Ele tem para nossa vida e tomar decisões assertivas. Claro que tomar decisões que vão nos levar a uma frustração ou outra faz parte da vida. A gente assumir o risco das nossas decisões faz parte da vida. Esse é o mistério, é o segredo, né? O amadurecimento, a nossa evolução está exatamente nisso. Se nós já nascêssemos com um manual de exatamente todas as decisões que a gente precisasse tomar durante a vida, seria ótimo, né? Mas não é assim. Infelizmente ou felizmente, nós tomamos várias decisões e ao longo do caminho a gente vai aperfeiçoando. Mas quando nós estamos buscando a Deus e nós estamos buscando a verdade em Deus, o que Deus tem para nós, nós conseguimos ter uma direção dele e tomar decisões e seguir nessa decisão. Então hoje eu oro por A, amanhã eu oro por A e depois de amanhã eu oro por A. Eu estou decidida que é A que eu quero. Eu não vou ter mais uma mente dividida, eu vou ter uma mente decidida. Né? Eu falo assim, por questão de relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente passa por uma frustração na nossa vida sentimental e fala, eu não acredito mais no amor. Eu não quero mais ninguém. E aí no outro dia fala, eu quero conhecer o amor da minha vida. Aí passa 2 dias, eu não quero mais saber de ninguém, eu quero ficar sozinha. E o que você quer? Né? No último vídeo eu falei sobre isso. Né? O enfermo falou para Deus. Jesus falou pro enfermo, né? O que queres que eu te faça? E ele falou, mestre, que eu veja. Ele foi direto, ele sabia exatamente o que ele queria. Então, se hoje você quer ver e amanhã você quer continuar cego e depois de amanhã você quer ver de novo, nisso, na indecisão, na dúvida, Deus não age. Tanto é que fala, tenha fé em Deus. Se você dizer para esse monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no teu coração, não está escrito e não duvidar que Deus vai fazer. Está escrito em não duvidar no teu coração, que é isso que você quer, que é isso que você está esperando. Então, nós precisamos ter uma mente decidida para que nós possamos viver a vontade do Senhor na nossa vida e aperfeiçoar a nossa fé através da palavra de Deus para agradar a Deus, ter os desejos do nosso coração realizados. Uma palavra, ela tá ligada na outra. E assim, nós vamos viver todos os projetos do Senhor na nossa vida. Fica aqui mais esse vídeo e até o próximo. Gente, curte, comenta e compartilha, por favor.